Muito bem, vamos então iniciar o nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 18 de setembro de 2014, uma quinta-feira, 20 horas e 4 minutos. Nós estamos estudando o capítulo 4, Espíritos Sofredores, na comunicação do príncipe Ouran. Esta comunicação foi dada na cidade de Bordeaux em 1862. E na introdução diz o seguinte: o espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Ouran, príncipe russo de outros tempos. Pergunta: quereis dar-nos alguns pormenores sobre a vossa situação? Resposta: felizes os humildes de coração, porque deles é o reino do céu. Orai por mim, felizes os humildes de coração, que escolhem uma posição modesta, a fim de cumprirem a aprovação. Vós todos, a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que na terra são considerados felizes. Não avaliais o fogo que o abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação. Permiti-me, o Senhor, a mim, déspota orgulhoso, expiar os crimes derivados do meu orgulho entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. Orgulho, repita-se constantemente a palavra para que se não esqueça nunca que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, eu abusei do poderio e favores de que dispunha. Fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras, e sucumbi ao encargo superior das próprias forças. Nota-se que o Espírito, mesmo dando essa comunicação e se dizendo infeliz, ele ainda chama de inferior aqueles que ele abusou. Olha aqui, cruel para com os inferiores. Ele poderia ter usado um outro termo aqui, se quisesse, Acrescenta Kardec a seguinte explicação: os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que é ainda um resto de orgulho e um meio de se desculparem para consigo próprios, não se conformando com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. Não exige da árvore nascente os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Demais, os espíritos têm liberdade. O que lhes falta é a vontade, e esta depende deles exclusivamente. Com força de vontade, não há tendências viciosas insuperáveis, mas quando o vício nos apraz, é natural que não façamos esforço por domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. Talvez seja por isso que a sua parenta prefira a outra doutrina. Pergunta: tendes consciência das vossas faltas? E isso já é um passo para a regeneração. Resposta: esta consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, visto como atende-se à humanidade de sua última encarnação, não experimentam nem apreendem as sensações morais. Liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se para mim, de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível. Pergunta: lobrigais um termo para os vossos padecimentos? Resposta:
sei que não serão eternos, mas não lhes entrevejo o fim, sendo-me antes preciso recomeçar a provação. Outra pergunta: e esperais fazê-lo em breve? Resposta: não sei nada. E aí que está o tormento, né? Ela está sofrendo, não vê possibilidade nenhuma de melhora e não sabe se ele vai reencarnar logo ou não. Não sabe de nada. Pergunta: lembrai-vos dos vossos antecedentes? Faço-vos esse pedido no intuito de me instruir. Resposta: vossos guias aí estão e sabem do que precisais. Vivi no tempo de Marco Aurélio. Poderoso então, sucumbiu ao orgulho, causa de todas as quedas. Depois de uma erraticidade de séculos, quis experimentar uma existência obscura. Pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me sempre. O espírito ganhara em ciência, mas não em virtude. Sábio, ambicioso, vendia a consciência a quem mais dava, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de glórias e riquezas estrangulava a voz da consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, reencetar uma vida de luxo e poderio, no intuito de dominar os tropeços sem atender a conselhos. Era ainda o orgulho levando-me a confiar mais em mim mesmo do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Sabeis o resultado desta última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor, depondo a seus pés o meu arrasado orgulho, e peço-lhe que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois com o auxílio da sua graça o peso me parecerá leve. Orai comigo e por mim, orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para Deus. Irmãos de sofrimento, o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que promanam todos os males que acometem a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. Comunicação do Guia do Médium. Concebestes dúvidas sobre a identidade deste espírito, por vos parecer a sua linguagem em desacordo com o estado de sofrimento, acusando inferioridade. Desvanecei essas dúvidas, porque recebestes uma comunicação séria. Por mais sofredor, este espírito tem assaz culta inteligência para exprimir-se de tal maneira. O que lhe faltava era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade conquistou-a agora e nós esperamos que, com perseverança, ele sairá triunfante de uma nova provação. Nosso Pai Celestial é justíssimo na sua sabedoria e leva em conta o esforço da criatura para dominar os maus instintos. Cada vitória sobre vós mesmos é um degrau franqueado nessa escada que tem uma extremidade na terra e outra aos pés do Juiz Supremo. Alçai-vos por esses degraus resolutamente, porque a subida é tanto mais suave quanto firme a vontade. Olhai sempre para cima, a fim de vos encorajardes, porque ai daquele que para e se volta. Depressa o atinge a vertigem, espanta-se do vácuo que o cerca, desanima e diz: para que mais caminhar, se tão pouco tenho feito e tanto me falta? Não, meus amigos, não vos volteis. O orgulho está incorporado no homem. Pois bem, aproveitai-o na força e na coragem de terminar a vossa ascensão. Empregai-o ainda
em dominar as fraquezas e galgar o cume da montanha eterna. Interessante que ele se identifica como um príncipe, né? Príncipe Oran, mas teve uma encarnação posterior como um estudante aqui, humilde, né? Que mendigava o pão e tal. E ainda assim se apresenta como príncipe, né? Porque essa encarnação como humilde para ele não teve absolutamente significado nenhum. Acho que pelo contrário, ele se afundou mais na lama ainda. Pascal Lavic, o nome do espírito que se comunica. Ele deu essa comunicação na cidade de Árvore em 9 de agosto de 1863. Este espírito, sem que o médium o conhecesse em vida, mesmo de nome, comunicou-se espontaneamente. O espírito de Pascal Lavic diz o seguinte: creio na bondade de Deus que, na sua misericórdia, se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito, pereci no mar. Meu espírito ligado ao corpo vagou por muito tempo sobre as ondas. Deus. A comunicação foi interrompida e no dia seguinte o espírito prosseguiu. Houve, por bem, permitir que as preces daqueles que ficaram na terra me tirassem do estado de perturbação e incerteza em que me achava imerso. Esperaram-me por muito tempo e puderam enfim achar meu corpo. Esse repousa atualmente, ao passo que o espírito, dificilmente libertado, vê as faltas cometidas. Consumada a aprovação, Deus julga com justiça. A sua bondade estende-se aos arrependidos. Por muito tempo, juntos erraram o corpo e o espírito, sendo essa a minha expiação. Segui o caminho reto, se quiserdes que Deus facilite o desprendimento do vosso espírito. Vivei no seu amor, orai, e a morte, para tantos temerosa, vos será suavizada pelo conhecimento da vida que nos espera. Sucumbi no mar, e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me do corpo era para mim uma terrível provação, eis porque necessito das preces de quem, como vós, possui as crenças salvadoras e pode pedir por mim ao Deus de justiça. Arrependo-me e espero ser perdoado. A 6 de agosto foi o meu corpo encontrado. Eu era um pobre marinheiro e há muito tempo que morri. Orai por mim. Assinado Pascal Lavic. Pergunta ao espírito: onde foi achado o vosso corpo? Resposta: não muito longe de vós. Uma explicação de Kardec a respeito dessa resposta. O Jornal do Árvore, de 11 de agosto de 1863, trazia o seguinte tópico do qual o médium não podia ter ciência. Abre aspas. Noticiamos que às 6 do corrente se encontrara um resto de cadáver encalhado entre Bleville e La Hève. A cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido, mas apesar disso pôde verificar-se a sua identidade pelos sapatos ainda presos aos pés. Foi reconhecido o corpo do pescador Lavic, que fora arrebatado a 11 de dezembro a bordo do navio O Alerta, por uma rajada de mar. Lavic tinha 49 anos de idade e era natural da cidade de Calais. Foi a viúva quem lhe reconheceu a identidade. A 12 de agosto, como se tratava desse acontecimento no centro em que o espírito se manifestara pela primeira vez, deu este de novo
e espontaneamente a seguinte comunicação. O Espírito diz o seguinte: sou efetivamente Pascal Levique, que tem necessidade das vossas preces. Podeis beneficiar-me, pois terrível foi a provação por mim experimentada. A separação do meu espírito do corpo só se deu depois que reconheci as minhas faltas. E depois disso, ainda não totalmente destacado, acompanhava-o no oceano que o tragara. Ora, pois, para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Orai por mim, eu vou-lo suplico. Oxalá este desastrado fim de uma infeliz vida terrena vos sirva de grande ensinamento. Deveis ter sempre em vista a vida futura, não deixando jamais de implorar a Deus a sua divina misericórdia. Orai por mim, tenho necessidade que Deus de mim compadeça. Assinado Pascal Levique. Uma outra comunicação assinada pelo Espírito que se intitula Ferdinando Bertin. Evocando um médium do Havre, o Espírito de pessoa dele conhecida foi-lhe por esta respondido: quero comunicar-me, porém não posso vencer o obstáculo existente entre nós e sou forçada a deixar que se aproximem estes infelizes sofredores. Seguiu-se então a seguinte comunicação espontânea. Abre aspas. Estou no medonho abismo. Auxiliai-me. Ó meu Deus, quem me tirará desse abismo? Quem socorrerá com a mão piedosa o infeliz tragado pelas ondas? Por toda parte o barulho das vagas, e nem uma palavra amiga que me console e ajuda neste momento supremo. Entretanto, esta noite profunda é bem a morte com seus horrores, quando eu não quero morrer. Ó meu Deus, não é a morte futura, é a passada. Estou para sempre separado dos que me são caros. Vejo o meu corpo, e o que há pouco sentia era apenas a lembrança da angustiosa separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento. Orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde a noite fatal. É essa, no entanto, a punição, bem a precinto. Conjuro-vos a orar, ó mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas, socorro, tende piedade, não me repilais. Não vos salvaremos os dois, não nos salvaremos os dois sobre esta tábua. Ó, afogo-me, as vagas vão tragar-me, sem que aos meus reste o consolo de me tornarem a ver. Mas não, que vejo, meu corpo balançado pelas ondas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe, será ela, se ela pudesse supor seu filho tão miserável como realmente o é, de certo pediria mais. Acredita, porém, que a morte santificou o passado e chora-me como mártir, e não como infeliz castigada. Ó vós que o sabeis, sereis implacáveis? Mãe, por certo, intercedereis por mim. Assinado Ferdinando Bertin. Desconhecido inteiramente esse nome, não sugeria sequer à memória do médium uma vaga lembrança, pelo que supôs fosse de algum desgraçado náufrago que se lhe viesse manifestar espontaneamente, como sucedia várias vezes. Mais tarde, soube ser efetivamente o nome de uma das vítimas
da grande catástrofe marítima ocorrida nessas paragens, a 2 de dezembro de 1863. A continuação foi dada a 8 do mesmo mês, 6 dias, portanto, depois do sinistro. O indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas para salvar a equipagem, e no momento em que se julgava ao abrigo da morte, não tendo qualquer parentesco com o médium, nem mesmo conhecimento, por que se teria manifestado a este, em vez de o fazer a qualquer membro da família? É que os espíritos não encontram em todas as pessoas condições fluídicas imprescindíveis à manifestação. Este. Oi? Interessante. É isso mesmo. Tem que haver afinidade fluídica, senão não há comunicação. Este, na perturbação em que estava, nem mesmo tinha a liberdade da escolha, sendo conduzido instintiva e atrativamente para o médium, dotado, ao que parece, de aptidão essencial para as comunicações desse gênero. Também é de supor que pressentisse uma simpatia particular, como outros a encontraram em idênticas circunstâncias. A família estranha ao espiritismo, talvez infensa mesmo a esta crença, não teria acolhido a manifestação como esse médium. Posto que a morte remontasse a alguns dias, o espírito lhe experimentava ainda todas as angústias. Evidente, portanto, que não tinha consciência da situação. Acreditava que estava vivo, lutando com as ondas, mas ao mesmo tempo se referindo ao corpo como se dele estivesse separado. Grita por socorro, diz que não quer morrer e fala logo após a causa da sua morte, reconhecendo nela um castigo. Toda essa incoerência denota a confusão das ideias, fato comum em quase todas as mortes violentas. 2 meses mais tarde, a 2 de fevereiro de 1864, o espírito de novo se comunicou espontaneamente pelo mesmo médium, dizendo-lhe o seguinte, abre aspas, a piedade que tivestes dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida. Sofro continuamente, se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo às preces das caridosas almas apiedadas da minha situação. Ó esperança, raio celeste, quão bendita és quanto te sinto despontar-me na alma. Mas, ó, o abismo escancara-se. O abismo escancara-se. O terror e o sofrimento absorvem o pensamento de misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o bramido das ondas que me tragaram, são apenas pálida imagem do horror em que se envolve o meu espírito. Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim como a confidência de um segredo ao meu peito amigo nos alivia, assim a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. Fazem-me bem as vossas preces, não mais recuseis. Não quero reapossar-me desse horroroso sonho que se transforma em realidade quando vejo. Tomai o lápis mais vezes, muito me aliviará o comunicar convosco. Dias depois, numa reunião espírita em Paris, dirigiram-se a este espírito
as seguintes perguntas, por ele englobadas numa única comunicação e mediante outro médium na forma abaixo. Eis as perguntas. Quem vos levou a comunicar espontaneamente pelo outro médium? De que tempo datava a vossa morte quando vos manifestastes? Quando o fizestes, parecieis duvidar ainda do vosso estado, ao mesmo tempo que externáveis angústias de uma morte horrível. Tendes agora melhor compreensão dessa situação? Dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Podereis dizer-nos o motivo dessa afirmativa? Isso constituirá ensinamento para nós e ser-vos-á um alívio. Por uma confissão sincera, fazeis jus à misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossas preces. Resposta do Espírito. Em primeiro lugar, parece impossível que uma criatura humana possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso ver-se a gente constantemente envolta nas vagas da fúria, provando incessantemente este suplício, este frio glacial que sobe ao estômago e o constringe. Mas de que serve entreter-vos com tais cenas? Não devo eu começar por obedecer às leis da gratidão, agradecendo-vos a vós todos que vos interessastes pelos meus tormentos? Perguntastes se me manifestei muito tempo depois da morte? Não posso responder facilmente. Refletindo, avaliareis em que situação horrível estou ainda. Penso que, para junto do médium, fui trazido por força estranha à minha vontade, e coisa inexplicável, servia-me do seu braço com a mesma facilidade com que sirvo neste momento do vosso, persuadido de que ele me pertence. Agora experimento mesmo um grande prazer, como que um alívio particular, mas ei-lo que vai cessar. Mas, meu Deus, terei forças para fazer a confissão que me cumpre? Depois de ser muito animado, o Espírito ajuntou. Eu era muito culpado, e o que mais me tortura é ser tido por mártir, quando na verdade não o fui. Na precedente existência, eu mandara ensacar várias vítimas e atirá-las ao mar. Orai por mim. Quer dizer, não há injustiça, né? Não há injustiça. É a lei de causa e consequência, né? Faz, delibera por fazer e depois arca com as consequências. Comentário de São Luís a respeito da última comunicação deste náufrago, que tem o nome de Ferdinando Bertin. Esta confissão trará grande alívio ao espírito, que efetivamente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que vem de deixar. Era muito estimado dos chefes. Essa circunstância era o fruto do arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de voltar à terra, onde, tanto quanto fora cruel, desejara ser humano. O devotamento que demonstrou era uma reparação, sendo-lhe, porém, preciso resgatar as passadas faltas por uma expiação final, a da morte que teve. Ele mesmo quis purificar-se pelo sofrimento das torturas que a outros infligira, e reparai que uma ideia o persegue, o pesar de ser tido como mártir. Será tomada em consideração essa humildade. Enfim, ele deixou o caminho da expiação para entrar no da reabilitação,
no qual, por vossas preces, poderei sustentá-lo, fazendo que o trilhe a passo mais firme e resoluto. Uma outra comunicação de um espírito que assina com o nome de Francisco Riquier. E Kardec parece que conta aqui resumidamente a sua história. Era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em uma letra C, que provavelmente deve ser o nome da cidade, no ano de 1857, legando aos parentes colaterais considerável fortuna. Em tempo fora locador de uma inquilina que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ainda ou não vivia. Em 1862, seguidas de espontâneo sono magnético e também boa médium escrevente, viu num desses sonos o senhor Riquier, o qual assegurava pretendia dirigir-se à mãe dela. Passado alguns dias, uma vez que se manifestara espontaneamente, confirmando aquele intuito, entretiveram com ele a seguinte comunicação. Pergunta ao espírito: que pretende de nós? Resposta: o dinheiro do qual se apossaram os miseráveis a fim de o repartirem. Venderam fazendas, casas, tudo para se completarem. Desbarataram meus bens, como se não mais me pertencessem. Fazei com que haja justiça, já que a mim não me ouvem, e não quero presenciar essas infames. Dizem que eu era usurário, e guardaram-me o dinheiro, porque não me querem restituir? Acharam que foi mal ganho? Pergunta: mas vós estáis morto, meu caro Senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. Resposta: não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Demais, não preciso de outra existência, porque vivo estou atualmente. Pergunta: foi-lhe feita a seguinte pergunta, no intuito de chamá-lo à realidade: sofreis? Resposta: ó sim, sofro piores torturas que as da mais cruel enfermidade, pois é minha alma quem as padece. Tendo sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalo. Tenho a consciência de ser um miserável indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que mistério se faz que me auxiliem a sair desta situação deplorável. Pergunta: oraremos por vós. Resposta: obrigado. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. Adeus e obrigado. Francisco Riquier, Rua de la Charité, número 14. Kardec faz o seguinte comentário: é curioso ver se esse espírito indicar a moradia como se estivesse vivo. A senhora deu-se pressa em verificá-lo e ficou muito surpreendida por ver que era justamente a última casa que Riquier habitara. Eis como, após 5 anos, ainda ele não se considerava morto, antes experimentava a ansiedade bem cruel para um usurário de ver os bens partilhados pelos herdeiros. A evocação provocada indubitavelmente por qualquer espírito bom teve por fim fazer-lhe compreender o seu estado e predispô-lo ao arrependimento. Uma outra comunicação assinada por um espírito de nome Clara,
Foi dada na Sociedade de Paris em 1861. O espírito que forneceu as comunicações seguintes pertenceu a uma senhora que o médium conhecera quando na Terra. A sua conduta, como o seu caráter, justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominadora por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais. Sentimento que se patenteia na terceira das mensagens, quando pretende que o médium apenas se ocupe com ela. As comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as três últimas já denotam sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium que lhe empreendera a educação moral. Eis-me aqui, eu, a desgraçada Clara. Que queres tu que te diga? A resignação e a esperança não passam de palavras para os que sabem que, inumeráveis como as pedras da Saraivada, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Posso suavizá-los, dizes tu. Que vagas palavras! Onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa, compreender o que seja um dia eterno. Um dia, um ano, um século, que sei eu? Se as horas o não dividem, as estações variam. Eterno e lento como a água que o rochedo roreja, esse dia, execrando, maldito pesa sobre mim, apenas sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Contudo, sei que acima desta miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero implorar-lhe misericórdia. Debato-me e vivo de rojo, como o expropriado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para ti. Talvez sejas a salvação. Quando te deixo, é mais calma e reanimada, como anciã engelada que se aquece a um raio de sol. Gélida, minha alma se reanima à tua aproximação. Segunda comunicação que ela deu. A minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Ó miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos os interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora o remorso do tempo perdido. Que te direi a ti, que me ouves? Olha, vela constantemente, ama os outros mais que a ti, não retardes a marcha, nem engordes o corpo em detrimento da alma. Vela conforme pregava o Salvador aos seus discípulos. Não me agradeças estes conselhos, porque se o meu espírito os concebe, o coração nunca os viu. Como o cão escorraçado, rastejando de medo, assim me humilho, sem conhecer ainda o voluntário amor. Muito tarda a sua divina aurora a despontar. Ora por minha alma dessecada e tão miserável. Terceira comunicação. Por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te. Acredita que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Não, 100 vezes não. Eu urro de dor, errante, sem repouso, sem asilo, que se me enterra na alma revoltada. Quando ouço os vossos lamentos, rio-me, assim como quando os vejo abatido. As vossas efêmeras misérias
as lágrimas, tormentos que o sono susta, que são: durmo eu aqui? Quero, ouviste? Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupe de mim, além de fazeres com que os outros mais também se ocupem. Não tenho expressões para definir esse tempo que se escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos. Vejo apenas um tênue raio de esperança. Fosse tu que me deste, não me abandones, pois. O Espírito de São Luís explicando a comunicação desta senhora. Este quadro é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher para ser assim tão miserável? Cometeu ela algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não, ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, gozos, adulações. Tudo lhe sorria, nada lhe faltava, a ponto de dizerem aqueles que a viam: que mulher feliz, e invejavam-lhe a sorte. Mas que quereis saber? Foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Não tendo amado, senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame, e vê-la insulada, abandonada ao desamparo no espaço, onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Eis o que constituiu o seu tormento. Tendo apenas procurado os gozos mundanos, hoje não mais existem. O vácuo se lhe fez em volta, e como se vê apenas o nada, este lhe parece eterno. Ela não sofre torturas físicas, não vem atormentá-las os demônios, o que é, aliás, desnecessário, uma vez que se atormenta a si mesma. E isso lhe é mais doloroso, porquanto, se tal acontecesse, os demônios seriam seres que se ocupariam dela. O egoísmo foi a sua alegria na terra, pois bem, é ainda ele que a persegue. O verme a corroer-lhe o coração, seu verdadeiro demônio. Assinado São Luís. Ainda uma comunicação da Clara. Falar-vos-ei da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera no seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos, e franqueado será o reino dos céus. Finalmente, a moral divina aceita todo o arrependimento, todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana rejeita aquele e sorri aos pecados ocultos, que diz são em parte perdoados. Cabe a uma a graça do perdão e a outra a hipocrisia. Escolhi espíritos ávidos da verdade. Escolhi entre os céus abertos ao arrependimento, e a tolerância que admite o mal, repelindo os soluços do arrependimento, francamente patenteado, só para não ferir o seu egoísmo e preconceitos. Arrependei-vos, todos vós que pecais. Renunciem ao mal e principalmente à hipocrisia, véu que é de torpezas, máscara risonha de recíprocas conveniências. Estou mais calma e resignada à expiação das minhas faltas. O mal não está fora de mim, reside em mim, devendo ser eu que me transforme e não as coisas exteriores. Em nós e conosco trazemos o céu e o inferno. As nossas faltas gravadas na consciência são lidas corretamente no dia da ressurreição.
E uma vez que o estado da alma nos abate ou eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Explico-me. Um espírito impuro e sobrecarregado de culpas não pode conceber nem anular uma elevação que lhe seria insuportável. Assim, como as diferentes espécies de seres vivem, cada um na esfera que lhes é própria, assim os espíritos, segundo o grau de adiantamento, movem-se no meio adequado às suas faculdades e não concebem outro senão quando o progresso, instrumento da lenta transformação das almas, lhe subtrai as baixas tendências, despojando-os da crisálida do pecado, a fim de que possam adejar antes de se lançarem rápidos como flechas para o fim único e almejado. Deus. Rastejo ainda, mas não odeio mais, e concebo a invisível felicidade do amor divino. Orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. Explicação de Kardec. Na comunicação a seguir, Clara fala do marido, que muito a martirizara, e da posição em que ela se encontra no mundo espiritual. Este quadro, que ela, por si, não pôde completar, foi incluído pelo guia espiritual do médium. Venho procurar-te, a ti, que, por tanto tempo, me deixas no esquecimento. Tenho, porém, adquirido paciência, e não mais me desespero. Queres saber qual a situação do pobre Félix? Erra nas trevas, entregue à profunda nudez de sua alma. Superficial e leviano, aviltado pelo sensualismo, nunca soube o que eram amor e amizade. Nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes. Seu estado presente é comparável ao da criança inapta para as funções da vida e privada de todo o amparo. Félix vaga aterrorizado nesse mundo estranho, onde tudo fulgura ao brilho desse Deus por ele negado. Jorge, o guia do médium, dá a seguinte explicação a respeito. Vou falar por Clara, uma vez que ela não pôde continuar a análise dos sofrimentos do marido sem compartilhá-los. Abre aspas. Félix, superficial nas ideias como nos sentimentos, violento por fraqueza, devasso por frivolidade. Entrou no mundo espiritual tão nu relativamente à moral como quanto ao físico. Em reencarnar, nada adquiriu e, consequentemente, tem de recomeçar toda a obra. Qual homem, ao despertar de prolongado sonho, reconhecendo a profunda agitação de seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras, que lhe desvirtuaram a existência. Então, mal dirá do materialismo, que lhe dera o vácuo pela realidade. Apostrofará o positivismo, que lhe fizera ter por desvario as ideias sobre a vida futura, como por loucura a sua aspiração, como por fraqueza a crença em Deus. O desgraçado, ao despertar, verá que esses nomes por ele escarnecido são a fórmula da verdade, e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. Assinado Georges. Vamos anotar aqui estudos sobre as comunicações de Clara para o nosso próximo encontro. Hoje é dia 18 de 9 de 2014. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário a respeito das comunicações unidas? Não? Vamos então elevar o nosso pensamento
mentalizar amorosamente a figura do nosso Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de harmonia, de bondade e de misericórdia, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas nessa noite. Queremos humildemente, mas sinceramente pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos dignificar a vida pelo trabalho e orientá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.